O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E disse-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podem se sentar, por favor, meus irmãos. Nós estamos hoje neste 25º domingo do tempo comum. Nós estamos ouvindo de Jesus o segundo anúncio da sua paixão. Jesus acabou de proclamar o primeiro anúncio da paixão, a sua própria paixão, e agora, em seguida, proclama a paixão dos próprios discípulos, daquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então, Jesus, em seguida, anuncia de novo a sua paixão, pela segunda vez. São 3 os anúncios da paixão de Jesus, que ele vai fazer bem claro, para que fique bem claro no coração de todos nós. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. A sua paixão, morte e ressurreição. Então, os discípulos não compreenderam estas palavras, mas em vez de perguntarem para Jesus, ficaram cochichando, fofocando, falando nas costas de Jesus, porque ele ia na frente e eles lá, falando papapá, papapá, e eles não entenderam o que Jesus queria dizer, porque a mente deles estava voltada para eles mesmos. A mente deles estava igualzinho o que São Pedro fez no domingo passado, repreendendo Jesus por causa da cruz, porque eles queriam o melhor lugar. Eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. Quem será que é o bom aqui, que é o melhor entre nós? Vamos discutir, vamos aqui disputar, ver quem que é o mais inteligente, mais bonito, mais sábio, mais esperto, etc. E Jesus tinha falado exatamente o contrário. Então, quando chegaram em casa, Jesus, como um bom pai, o pai vai perguntar: o que vocês estavam aí conversando pelo caminho? O que era a discussão de vocês? Então, eles ficaram calados, ficaram envergonhados, provavelmente, porque eles tinham discutido quem era o maior. E Jesus, então, se senta, e quem se senta para ensinar e para mostrar também quem é que manda. O mestre se senta para ensinar, o pai senta-se à mesa para orar, e assim por diante. O rei se senta no seu trono para governar,
Jesus ocupa todos esses papéis, esses lugares. Então, sentado, ele chama os 12 como crianças diante de Jesus, e ele vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Então faz mais uma cena inusitada. Pega uma criança, a abraça e diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Com esse gesto, Jesus está mostrando para os discípulos que ele se coloca como aquela criança. O próprio Jesus se coloca como uma criança. E também os seus discípulos devem segui-lo. É a humildade, é se colocar como o último. As crianças, elas não podiam ser abraçadas assim pelos homens. Os homens, os pais até mesmo, nessa cultura hebraica, não demonstravam carinho e ternura como nós temos, bons exemplos entre nós, mas eles mantinham uma certa distância até para manter aquele respeito também necessário ao pai. Claro que havia um certo exagero ali, mas Jesus faz esta cena e todos ficam espantados. Um homem mais velho abaixar-se e abraçar uma criança, um gesto que era próprio das mulheres, a ternura da mãe, a ternura do papel feminino. Mas Jesus, sendo Deus, ele assume também esta ternura de Deus e quer nos mostrar que ele, vindo a esta terra, ele faz isso conosco. Ele nos abraça como abraçou aquela criancinha. Ele abraça a nossa pequenez. E todos nós somos como esta criança. Por isso, aquele que recebe os discípulos de Jesus, como recebe uma criancinha, é difícil a pessoa que não fica cheio de ternura com uma criança. Uma criança causa ternura nas pessoas normais, só nas pessoas loucas, psicopatas, que não sentem a ternura infantil. Até os animais sentem que os filhotes da outra espécie não podem ser devorados. Dificilmente um animal devora um filhote. Às vezes acontece, né? Até na natureza existe a transgressão. Então, nós nos encontramos aqui como todos crianças diante de Jesus, que vai nos ensinar que é preciso entregar a própria vida. E aí nós nos deparamos com esta primeira leitura, que é do livro da sabedoria, e vai dizer que os ímpios vão dizer: armemos ciladas ao justo. Ora, mas se ele é justo, se ele segue a lei, por que tem que armar uma cilada para o justo? Porque ele é ímpio, é o ímpio quem está falando isso. O que significa ímpio? Aquele que não tem fé. Aquele que não possui fé, ele persegue o justo, persegue aquele que faz certo, aquele que quer andar corretamente, aquele que quer seguir a lei de Deus. Pode se preparar, aquele que quer seguir a Deus vai sofrer a mesma coisa que o grande justo, nosso Senhor Jesus, sofreu. Os profetas também sofreram isso por causa da verdade no Antigo Testamento. O próprio Jeremias é colocado ali como uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Aqueles que eram da própria casa dele, seus parentes o perseguiram, quiseram matá-lo e o mataram também Jeremias. E nosso Senhor, que é o maior e o mais justo, ele é a própria verdade, ele foi perseguido e morto. Por quê? Porque, meus irmãos, a santidade, a justiça incomoda. Aquele que segue a Deus vai incomodar. Como diz o ditado, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta. A gente joga a pedra na árvore para a fruta cair. Então, se nós temos frutos, se a nossa vida ela anda de acordo com a lei de Deus, vão nos apedrejar mesmo. Mas esse não é motivo para nós desistirmos ou desanimarmos.
Ao contrário, é para nós olharmos para nosso Senhor e ver que estamos nos assemelhando a Ele. Assim como viveram tantos santos, os mártires da igreja. Olhe São Francisco de Assis. São Francisco disse ao irmão Leão: sabe, irmão Leão, o que é a perfeita alegria? A perfeita alegria é quando nós chegarmos no nosso convento, o convento que eu fundei, irmão Leão, e lá nos mandarem embora dizendo que nós somos mentirosos, que nós não somos o irmão Francisco e o irmão Leão, coisa nenhuma. E quando eles nos espancarem, quando eles nos maltratarem, nos chamarem de mentirosos, nos caluniarem, essa é a perfeita alegria, irmão Leão. Porque a perfeita alegria é assemelhar-se a Cristo. Nos ensinou o grande Francisco, São Francisco de Assis. A alegria perfeita, meus irmãos, é ser condenado à morte vergonhosa por aqueles que são ímpios. Se aqueles que são ímpios dizem que nós não estamos em comunhão com eles, dizem que nós não fazemos aquilo que eles mandam que nós façamos, glória a Deus, porque se nós não fazemos o que os maus fazem, então a glória seja dada a Deus e não a nós. Deus que nos deu a graça de nos assemelharmos a Ele. E São Tiago, na segunda leitura, vai nos explicar ainda melhor a prática disso. E ele é muito claro, né, São Tiago, no seu capítulo 3, finalzinho do capítulo 3 e capítulo 4, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Inveja e rivalidade. Outra versão bíblica coloca a rivalidade como facções, onde há facções, ou seja, a rivalidade por causa de um ideal próprio, onde há inveja do outro, onde nós almejamos aquilo que o outro tem e nós queremos destruir o outro por causa daquilo que nós não temos. A inveja é isso, é uma tristeza, porque o outro tem algo, não só o bem material. Tem gente que tem inveja do outro porque tem filho e a pessoa não tem, ou tem uma família boa, o outro não tem. É inveja, mas a inveja pode se transformar numa admiração. Se eu admiro o outro com seus bens, eu luto para ter aquilo, e se não tenho, mesmo lutando, glória a Deus, assim foi da permissão de Deus, como Jó sempre o fez, não é? Então, toda espécie de obras más há entre vós, como também na igreja, meus irmãos. Na igreja pode haver inveja, pode haver rivalidade, pode haver perseguição de irmãos contra irmãos, pode haver conflitos, mas nós estamos todos aqui para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo isso deve desaparecer do meio de nós. De onde vêm as guerras, diz São Tiago? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Muita gente briga e acusa o outro, né? Por que vocês brigaram? É porque o outro fez isso para mim, porque o outro me olhou feio, porque o outro fez... Sempre é o outro, né? Mas São Tiago está nos explicando aqui o que a psicologia tenta falar até hoje, que aquilo que causa briga entre nós, de fora, é por causa da paixão que tem dentro de nós. Então, se houve uma briga entre eu e o outro, é por causa das paixões que existem dentro de nós. Não é paixão no sentido de amor, não. São as paixões, são os sentimentos, e muitas vezes os maus sentimentos humanos, as emoções mal resolvidas, mal ordenadas ou desordenadas dentro de nós. É de dentro de mim que vem a raiva, é de dentro de mim que vem a inveja, de dentro de mim que vem o rancor. Não é o outro que provoca as emoções em mim, sou eu mesmo que tiro de dentro da minha lama, da minha podridão, aquilo que eu tenho. Mas dentro de nós também há um tesouro bom. Dentro de nós também há esta criança, este pequenino diante de Deus, que pode humildemente chegar diante de Deus
ir diante dos irmãos e dizer: eu não sei nada, me perdoe. Nós podemos ter na nossa vida a grande graça do perdão, a grande graça da reconciliação, da paz. O fruto da justiça, de São Tiago, é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Quer ter paz? Comece a fazer paz. Comece amando a sua casa, como diz Santa Teresa de Calcutá. Quer promover a paz no mundo? Comece amando os da sua casa. Aí acabam as guerras, as maiores guerras estão dentro de casa. É preciso ser o primeiro a querer acabar com a guerra. Então pense, a Ucrânia e a Rússia estão aí em polvorosa. Outros países, nações do mundo estão aí num estopim, prestes a estourar guerras e guerras e mais guerras. Mas essas guerras começam aonde? O caldeirão ferve dentro da nossa casa, na cozinha da nossa casa, no quarto, na sala, no nosso lar, na nossa família. É nas famílias que nascem as rivalidades. E também nesta nossa família, nesta nossa paróquia, nesta nossa comunidade. Que toda discórdia, toda rivalidade caia por terra, toda inveja, e que nós sejamos os primeiros a promover a paz. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.